Olá, pessoal, olá, galerinha, bom dia, tudo bem? Então, olha só, nós vamos hoje ver mais um pouquinho sobre o nosso conteúdo de orações coordenadas. É muito importante que você se atente que essa matéria é uma matéria primordial para você compreender aí mais para frente, né, as orações subordinadas também. Então, primeira coisa que a gente tem, nós estamos dentro do período composto. Né? O que que é o período composto? É quando num mesmo período eu tenho mais de uma oração, ou seja, mais de um verbo. E, por conseguinte, uma estrutura em torno desse verbo, ou não, enfim, o próprio verbo já pode fazer uma oração sozinho. Mas vamos lá. Dentro das orações coordenadas, por que esse nome? Nós temos dois tipos de orações coordenadas. Nós temos as orações coordenadas assindéticas e as sindéticas. A palavra sindética vai lembrar para nós a palavra síndeto. Síndeto significa uma ligação. Qual é a palavra que é usada para fazer ligações entre orações? As conjunções. Ou seja, sindética, síndeto, conjunção. Então, as sindéticas são aquelas que possuem conjunção. Já as assindéticas, esse A aí significa uma negação, então ele vai ser o sem conjunção, ou seja, sem síndeto, sem ligação, sem conjunção. São quando orações são colocadas numa mesma, né, no mesmo período, porém sem essa ligação de uma conjunção. Por isso chamadas de assindéticas. Vamos ver cada uma delas. Então, olha só aqui. A primeira delas, as sindéticas. Então, o que são orações assindéticas? São orações caracterizadas pelo período composto justaposto, ou seja, onde eu tenho orações que são justapostas, não são ligadas através de nenhum conectivo, né? Então, relembrando aí o nome, né? Olha só, esse azinho aqui simboliza o quê? Simboliza, né, uma negação. E os sindéticas seria o quê? O síndeto. Tranquilo isso? Eita, vamos lá, eu apagar essa coiseira toda aqui que eu fiz. Vamos lá. Então, olha só, muito importante a gente lembrar disso. Olha esse exemplo aqui. Pegou a chave, abriu a porta, suspirou fundo. Na primeira parte, o nosso período começa aqui, gente. Olha a letra maiúscula, né? E ele finaliza aqui na pontuação final. Então, nós temos tudo isso aqui é um período só. Porém, se eu olho a minha frase, eu vou ver que tem mais de um verbo. Então, pegou é um verbo, né? Abriu é outro verbo, suspirou é outro verbo. Então, a primeira oração pegou a chave. Segunda oração, abriu a porta. E terceira oração, suspirou fundo. Perceba que as três orações estão unidas, porém, elas não são ligadas com nenhum conectivo, ou seja, com nenhuma conjunção. Então, nesse caso, são orações assindéticas. Aqui embaixo, não tem vontade de comer, estudar, sair. Então, eu percebo que eu tenho um período só, começa aqui, termina aqui em sair, ponto final. Não tem vontade de comer, então aqui o verbo ter, olha só, segundo verbo, estudar, terceiro verbo, sair. Então aqui, né, ele não tem vontade de comer, perdão, também verbo, olha só. Então ele não tem vontade. Quem tem vontade de alguma coisa. De quê? De comer, de estudar, de sair. Perceba que ele não tem vontade de comer, é como se eu repetisse, mas não colocando. Não tem vontade de estudar, não tem vontade de sair. Então seriam aí três orações, né, que estão ligadas sem uma conjunção. Nesse caso, então também tenho, né, orações assindéticas, beleza? Vamos para o próximo tipo de oração, que são as orações sindéticas. O que são as sindéticas mesmo? São as caracterizadas pelo período composto e que são ligadas por meio de uma conjunção coordenativa. Ou seja, vai ter ali entre elas uma conjunção que eu chamo de coordenativa, uma vez que ele vai ela vai juntar as duas orações, porém, continuando, então, criando essa ideia de independência, né? Elas não vão ser dependentes uma da outra. Mas vamos lá, olha só. É, por isso aí chamadas de coordenadas. Nesse caso aí, as orações, dependendo dos conectivos, elas vão poder ser aditivas, adversativas, alternativas, conclusivas e explicativas. Vamos ver
cada uma delas. Então, olha só, sobre as aditivas. Então, quando eu tenho conectivos aí que coordenam as orações aditivas, né? Por exemplo, são eles aí, e, nem, não só, mas também, mas ainda, como e assim, né? São exemplos aqui para nós que vão adicionar. Gente, a palavra aditiva já dá ideia, adiciona, ou seja, eu tinha uma informação e adicionei outra, entende? Então, olha só aqui a nossa primeira frase, o nosso primeiro exemplo. Chegamos à praia e nadamos. A primeira oração é chegamos à praia. A segunda oração é e nadamos. Vocês vão perceber que a segunda oração ela é introduzida com um e. Esse e aqui é o quê? Uma conjunção. Nossa, com conjunção horrível aqui, mas tudo bem, dá para entender. Olha só, o primeiro verbo chegamos vai formar a primeira oração, que é chegamos à praia. E o verbo nadamos forma a segunda oração, que é introduzida pelo e. Perceba que nós chegamos à praia, é uma informação, eu adicionei outra. Além de chegar à praia, nós também nadamos. Então, mais uma informação, por isso chamada aí de aditiva. Então, essa segunda oração, professor, seria uma aditiva, uma oração coordenada, né? Aditiva? Sim. Ela é sindética, obviamente, já que ela é aditiva. Se é aditiva, é sindética, não precisa falar que é sindética. Mas se quiser falar que é uma oração, eu coloquei um A aqui, mas era um O, né? Se você quiser falar que é uma oração, por causa do aditivo, ficou na minha cabeça. Vamos lá. Então, você pode falar que é uma oração coordenada, sindética, aditiva, dá no mesmo. Ou só oração aditiva, porque o aditiva já explica que é coordenado, que é sindético, enfim. Mas vamos lá. Não faz nem deixa ninguém fazer. Então eu tenho aqui um verbo, ele não faz. Então aqui o verbo fazer. Segundo verbo, nem deixa ninguém fazer. Olha lá, nem deixa. Então não faz nem deixa ninguém fazer. Então, aqui as duas orações, faz e deixa, nós temos a ligação com a palavra nem, sendo ela então introdutória da segunda oração, que seria nem deixa ninguém fazer. Não faz e nem deixa ninguém fazer. Então, essa segunda oração aqui é iniciada pelo nem, seria uma oração aditiva, uma vez que ela é introduzida com o nem, que é uma conjunção aditiva. Já na terceira frase, gosta de ficar em casa, como também gosta de sair. Então, a primeira oração, gosta de ficar em casa. A segunda oração, como também gosta de sair. Esse como também, gente, ele está adicionando a ideia de que ele também gosta de sair. Então, ele gosta de ficar em casa e diz gosta de sair. Perceba que o como também aqui vem como uma, né, aí o que nós chamamos de locução conjuntiva, né, aditiva, uma vez que adiciona uma informação. Então, seria essa aqui a segunda oração, e ela é uma oração coordenada, sindética, aditiva. Beleza? Então, assim nós vimos, né, aí a primeira das orações coordenadas sindéticas. Vamos ver então a segunda, que é aí a adversativa. Então, as orações adversativas, os conectivos que vão ligar elas vão ser, então, conjunções adversativas. Olha aí quais os exemplos que nós temos. Então, nós temos aqui, olha só, e, mas, contudo, todavia, entretanto, porém, no entanto, ainda, assim, senão, são aí exemplos. Olha que exemplos de frases. Eles queriam sair, estava chovendo. Eu preciso entender essas duas informações dentro dessa frase. Eles queriam sair e estava chovendo. Perceba que a ideia de adversativo vai lembrar a palavra adversário, né? Ou seja, alguém que vai contra. É importante gravar isso, porque quando você estiver falando de uma adversativa, você sempre tem uma informação que vai contra a outra. Gente, se eles querem sair, tá chovendo, dá para sair? Dá, né? A gente até sai, põe guarda-chuva, enfim. Mas vamos lá. A ideia é de que esta informação está contrariando esta, ou seja, estava chovendo, é meio contrária à ideia de eles quererem sair. Por isso, nós iniciamos então a segunda oração com a palavra porém.
Então, a primeira oração eles queriam sair, a segunda, porém, estava chovendo, iniciada pelo porém, que vai ser aqui uma conjunção adversativa, uma vez que nós temos uma palavra que dá uma ideia de contrário. Então, porém, ou seja, tem problema, entende? Olha só aqui o segundo exemplo. Seu mau feitio, no entanto, deixou todos desanimados. Seu mau feitio deixou todos desanimados. Então, aqui, o fato de ele ter feito algo, no entanto, ou seja, né, o que ele fez, ao contrário do que ele esperava, talvez ser uma coisa boa, deixou todo mundo desanimado. Então, essa oração se contraria à outra. A primeira ideia que é colocada aqui. Isso se dá pela. Aqui o que a gente quer não é a questão de orações, mas a questão de nós termos a palavra, a expressão aqui, no entanto, uma locução conjuntiva. Vamos lá. Conjuntiva. Trabalha, mas nunca guarda dinheiro. Quem trabalha, gente, é a ideia de que tenha dinheiro e que possa guardar. Tá vendo que essa segunda oração é iniciada pelo mas, que é uma conjunção adversativa, traz a ideia uma contrária à primeira. Se ele trabalha, obviamente deveria ter dinheiro, mas como ele nunca guarda, então a segunda informação contraria a primeira, criando aqui, então, essa ideia de oração adversativa. Então, uma conjunção adversativa que inicia uma oração adversativa. Então, como a gente viu aqui nos exemplos, nós podemos ter esse trabalho com orações, ou até mesmo numa frase em que eu queira dar uma ideia aí, né, de contrariedade, de coisa que não se espera. Vamos lá. Terceiro tipo de oração sindética é iniciada, então, com, ou, né, no caso aí é utilizado, as conjunções alternativas, conjunções coordenativas alternativas, né? Olha só, os conectivos que coordenam as orações alternativas são ou, ora, ora, quer, seja, ou só o ou, né, aqui como eu coloquei no início. Então, ora gosta de vestidos, ora gosta de sapatos. Perceba que a palavra alternativa, ela nos identifica um pensamento. Se eu tenho alternativas, por exemplo, se uma questão é de alternativas, é uma questão objetiva, e que eu vou ter que escolher só uma, ou é a letra A, ou a letra B, ou a letra C, ou a letra D, não podem ser todas corretas ou todas erradas, entende? Então, uma delas vai estar certa. Então, eu tenho alternativas, ou eu escolho essa ou essa. E aqui é a mesma coisa, quando você vai sair, você não pode colocar duas roupas. Ah, tu gosta da blusa branca e da blusa azul. Ah, vou botar uma em cima da outra. Não, você vai escolher uma das duas. Então, você tem que escolher uma alternativa. Então, ora gosta de vestidos, ora gosta de sapatos, né? Então, tem hora que ela gosta de vestido, tem hora que gosta de sapato, nunca dos dois ao mesmo tempo, entende? Então, essa é a ideia aqui da nossa conjunção. Ora, ora. Então, eu tenho aqui orações subordinadas alternativas, por causa do ora, ora. Ok? Fale agora ou cale-se para sempre. Perceba que a segunda oração é iniciada aqui com o ou, que traz essa visão de que se ele falar agora, tudo bem, mas se ele não falar, ele vai ter que calar para sempre. Então, uma ideia de que algo vai acontecer, se não acontecer, vai acontecer outra coisa. Então, ou ele vai falar agora, ou ele vai calar-se para sempre. Então, eu tenho duas orações que, com o ou aí, são expressadas em forma de alternativas. A segunda oração, então, ou cale-se para sempre, seria a oração alternativa. Vamos para o último exemplo. Vou falar com ele, quer você queira, quer não. Então, quer você queira, quer você não queira. É importante a gente ver que nessas orações aqui, olha só, na primeira oração, quer você queira, na segunda oração, quer você não queira. Essas palavras estão escondidas aqui, o você e o queira aqui. Então, a gente tem duas orações, com aí iniciadas pelo quer, quer. São aí conjunções, né, alternativas. Por isso, orações alternativas. Vamos então para as nossas orações conclusivas. Olha só aí. Os conectivos que coordenam as orações conclusivas são logo, portanto, por fim, por conseguinte, pois então, consequentemente. Então, aí alguns exemplos, né,
das conjunções que são usadas nas orações conclusivas. Gente, a ideia de conclusiva, então, conclusão. Então, vai servir para concluir alguma coisa. São adolescentes, logo irão namorar. Perceba a primeira oração, são adolescentes. A segunda oração, logo irão namorar, é iniciada pelo logo. O logo está fazendo com que a segunda oração seja uma conclusão da primeira. Eu concluo que eles irão namorar porque eles são adolescentes. Então é uma visão conclusiva, entende? Em que eu fecho meu pensamento. São adolescentes, entendi que então eles vão namorar. Então, não estou explicando que eles irão namorar porque são adolescentes. Estou concluindo, é diferente. Então, logo aqui, uma conjunção conclusiva que inicia essa segunda oração, logo irão namorar, que é uma oração, opa, uma oração conclusiva. Bota bem grande aqui. Vamos lá. Cheguei atrasada, portanto, terei que aguardar que chamem-me novamente, que me chamem novamente, né? Então, cheguei atrasada, primeira oração, e a segunda oração terei que aguardar que me chamem novamente. Então, olha só, muito importante aqui. Ela é iniciada pelo portanto. Portanto, vai aqui ser uma conjunção, né, coordenativa conclusiva, uma vez que ele faz, né, essa conjunção, ela faz eu concluir que eu terei que aguardar que me chamem novamente. Por quê? Porque eu cheguei atrasada. Entende? Olha só como que a frase ela traz essa conclusão. Cheguei atrasada e aí eu concluo que, né? Você sempre vai ter que falar, eu concluo que, né? Olha lá, são adolescentes, então eu concluo que irão namorar. Cheguei atrasado, eu concluo que terei que aguardar que me chamem novamente. Entenderam? Então, olha só aqui. Tirou o bolo do forno agora mesmo. Então, não pôde, né? Não pode comer já. Então, olha só que a palavra então inicia essa segunda oração, né? Dando a ideia de uma conclusão. Como o bolo foi tirado agora, eu concluo que não o pode comer já, ou seja, não dá para comer um bolo quente. Mamãe fala que dá dor de barriga. Enfim, vamos lá então para o último tipo de oração coordenada, né, sindética, que são as orações coordenadas explicativas. Então, olha só, os conectivos que coordenam as orações explicativas são, né, olha só aí, isto é, ou seja, a saber, na verdade, porque e pois. Todos esses aqui, uma linha bem reta que eu fiz, vocês podem perceber perfeitamente, né? Enfim, vamos lá para os nossos exemplos. Descemos do carro porque o trânsito estava parado. Vamos lá, primeira oração, tem um verbo aqui, descemos, né? Temos então o verbo estava aqui, estava parado. Olha lá, descemos do carro e a segunda oração, porque o trânsito estava parado. Então, você percebe que essa segunda oração aqui, ela está explicando a primeira. Professor, não é conclusivo, uma vez que eu posso pensar, descemos do carro, concluo então que o trânsito estava parado? Uai, não é obrigatório descer do carro porque, né, o trânsito está parado. Você não conclui isso automaticamente, mas a ideia aqui não é concluir algo, mas explicar o motivo de alguma coisa. Então, você desceu do carro e a explicação para isso é que o trânsito estava parado. Com isso, você usou aqui o porquê. Lembre-se, esse porquê aqui é conjunção explicativa. Então, ele é junto e sem acento. Beleza? Vamos lá. Ela não atende, né, ao telefone, ou seja, ela não quer saber de nós. Então, aqui a gente tem uma outra frase que diz que ela não atende ao telefone, esse ou seja está explicando por que, que ela não atende ao telefone. Uma forma fácil da gente perceber se é explicativo ou não, troca pelo pois, né? O pois é muito usado e é meio que universal. Então, dá para trocar aqui no primeiro caso, descemos do carro, pois o trânsito estava parado. Deu para trocar, então, né, explicativo. Ela não atende ao telefone, pois ela não quer saber de nós. Então, deu para trocar por pois ou seja, aqui é a nossa conjunção, e ele inicia a segunda frase. Uma dúvida, professor, a conjunção faz parte da segunda oração? Faz parte da segunda oração.
beleza? Vamos então para o nosso último exemplo. Ela não sabe da novidade, pois não disse nada. Ela não sabe da novidade, a primeira oração, a oração aqui, inicial. Olha, aqui já temos o pois, né? O pois explicando, né, por que que ela não sabe da novidade, né? Ela não disse nada, então essa é a explicação do porquê ela não saber da novidade. E assim a gente finaliza, né, o nosso conceito aqui de orações coordenadas. Nós vimos as sindéticas e sindéticas, portanto, faça a revisão. Você pode ver esse vídeo várias vezes. Não deixe de dar o seu joinha aí, né, se inscrever no nosso canal. Enfim, é muito importante prestar atenção nesses detalhes que ajudam muito a gente a entender aí essas orações. Muito bem, todo esse material está aqui né, no site Toda a Matéria para a gente poder fazer a nossa conferência. Muito bem, esse é o conteúdo de orações coordenadas. Grande beijo, fiquem todos bem e até a próxima.